Oi, vamos dar continuidade ao nosso estudo do novo oráculo de Delfos com a carta da A Inocência. E a gente vê a mais pura inocência nessa carta. Uma mulher toda vestida de cores claras, né? A gente vê ali uma juventude, talvez ali um ar virginal, mas segurando também um bebezinho e um cervo. Tudo que tem de inocente tá ali, né, nessa carta. E aqui o autor, ele traz uma coisa muito fora do normal, na minha concepção. Ele fala assim, que deveríamos ser como crianças, ausentes de malícia, ligeiros de equipamento, sempre despertos às novas emoções, abrindo os olhos ao ouvido da maldade e com o coração preparado para as grandes empresas espirituais. Estranho, você entendeu? Deveríamos ser alheios ao orgulho adotando a simplicidade que é a mãe da perfeição. Gente, isso daí é impossível. Me desculpe, tá? A gente pode ter o nosso lado mais inocente. A gente pode despertar a nossa criança interior. A gente pode olhar para o mundo com mais esperança, com um ar mais positivo, mas ser totalmente alheio à maldade é impossível. Você nasceu em um mundo onde você sempre vai ser atingido por algo que vai te corromper de alguma forma, seja desde ouvindo um palavrão até coisas piores. Agora, escolher como isso vai te afetar, aí sim. O que você vai fazer com essas intervenções maliciosas, entre aspas, que acabam nos atingindo? Não dá para ser totalmente puro e inocente o tempo inteiro, de todas as formas. Não dá, é impossível. Só se você vivesse dentro de uma caixa, sabe? Isso é, sei lá, uma viagem aqui que eu achei, tá? Então, a gente também é 100% maldoso? Não, ninguém é. Sempre vai ter alguma coisa na nossa vida que a gente vai trazer uma inocência e que a gente vai aprender e que a gente vai passar a ter mais esperteza sobre aquela situação. E isso, para outros olhos, pode ser uma maldade. Vamos voltar um pouquinho na história de Adão e Eva, apesar dele não trazer esse olhar cristão, mas é um exemplo muito clássico do que é o conhecimento e a maldade daquilo que é ignorância e inocência. Essa história de Adão e Eva e a árvore, o fruto proibido, a tentação da serpente, isso nada mais é do que uma história para explicar o quanto que a gente está no momento ali de ignorância, de inocência e amadurece. Quando a gente amadurece e a gente prova daquilo que antes a nós era proibido, a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a ter consciência das coisas, né? E com isso, tendo consciência das escolhas, a gente sofre consequências. É sobre isso que essa história se trata, tá ok? Não é de que a gente está sendo castigado o tempo todo, tá? Essa é a minha visão sobre essa história. Essa história ela vai falar que não tem como a gente se manter em inocência, porque quando a gente se coloca num processo de inocência perpétua, a gente está sendo ignorante. A gente está ignorando o que está acontecendo à nossa volta. E é impossível ser assim o tempo inteiro. A gente pode ser assim em alguns assuntos, a gente pode ser assim em relação a algumas pessoas, a gente pode ser assim em relação a algumas relações, mas não dá para ser assim, não dá para ser como uma criança o tempo inteiro.
Então, essa história de Adão e Eva e o fruto proibido nada mais é do que uma analogia ao nosso amadurecimento. Quando a gente é criança, a gente brinca, a gente é livre, a gente pode fazer o que quiser. Tem as proibições? Tem as proibições, mas a criança vai lá e desobedece. E quando desobedece, ela faz o quê? Ela é punida. Ela precisa ser para aprender. E aí se toma consciência do certo e errado que a gente vai tendo à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, vai amadurecendo e até mesmo envelhecendo. A gente sempre está aprendendo. E esse oráculo é um oráculo que fala muito da necessidade de tomar consciência. A gente viu isso em muitas cartas. Ele tem tantas cartas que até acho que poderia ter menos, porque ele se repete em muitos aspectos. Se você pode perceber. Mas quando ele traz muitas vertentes, a gente pode trazer também muitos olhares. É como se fosse ali uma esfera, um quadrado, sei lá, que a gente vai olhando em diferentes ângulos e tendo uma noção diferente. Deu para entender? Então, essa carta da inocência, ela fala da inocência aqui no livro de uma forma que é humanamente impossível, mas que a gente pode ter em alguns momentos da nossa vida, sim, e preservar, escolher preservar essa inocência em relação a alguns aspectos que nos fazem bem. Manter a nossa criança interior. Eu prefiro acreditar nessa carta como manter a nossa criança interior, manter o nosso um lado nosso que seja límpido, não impactado pela maldade, que a gente possa manter um olhar ainda mais esperançoso, mais doce para o mundo, né? Porque se a gente só fica envolto às experiências negativas e ao conhecimento, a gente se corrompe e não acredita mais. Então, cartas como a gente viu lá atrás, como a esperança, por exemplo, não fazem mais sentido, porque a gente perde a inocência de que aquilo vai acontecer. Entende? Então, ter a inocência, como a carta da estrela que a gente viu, ter a inocência é acreditar, né? Não é só não se sujando, né, com as impurezas do mundo. Isso é impossível. Mas a gente pode tentar preservar o máximo que a gente puder, se isso for algo que nos faz bem, sem a gente cair numa ignorância total e ser estúpido, né? De uma certa forma. Ignorando algo que é necessário que seja visto, tá? Como muitas pessoas fecham os olhos para mudanças necessárias, porque eu fui criado assim, eu sempre vivi assim, é que é manter uma pureza dentro de um contexto em que cabe ser puro, né? É resgatar dentro de você uma pureza que cabe para trazer mais paz, mais tranquilidade, e não uma pureza que leva para uma ignorância, tá? Então, ele diz aqui que essa carta, independente do assunto que seja abordado numa leitura, se ela aparece, ela está falando de harmonia e paz, tá? Mas aqui talvez eu possa levar essa carta para uma reflexão de que onde está em você essa inocência, essa paz? Ou até mesmo, será que nessa situação que você está enxergando o que você precisa? Ou você está tão inocente que não está vendo o perigo? Depende do contexto das cartas que vão sair. Mas essa pode ser uma carta que pode simbolizar muito bem a visão de uma pessoa que está em perigo, uma vítima, né?
que está num lugar que não deveria estar. Porque a gente vê nessa carta, a carta da inocência, eu vejo só pessoas, tanto a moça, quanto a criança, quanto o servo, que acabam virando ali vítimas, né? De alguém que é mais esperto, de alguém que é mais maldoso, de alguém que está por dentro de alguma atividade que você está totalmente alheio, que você não sabe. Então, pode ser levado para esse lado, sim. Eu levo quando eu vejo essa carta, tá? Então, quando lê no livro, cuidado, né, de como você vai também trazer para sua leitura. O que você enxerga com essa carta? Lembra do exercício que foi passado. Então, quais são as palavras-chave que o autor associa essa carta? Paz, tranquilidade, bondade inata, carência de maldade, amor puro e desinteressado e harmonia. Existe bondade inata, carência de maldade, amor puro? Fica aí o questionamento, tá? E vamos para a próxima carta. A gente sai da carta da inocência e vai para a carta da inquietude. E a gente vê, né, essa moça é um pouco tensa segurando essa caixa dourada. O olhar dela, o rosto dela tá parece ali de preocupação. E a forma que ela segura possessivamente essa caixa, né? A gente vê, né, os nervos ali tensos, o braço meio tenso, os dedos e tudo mais. Ela tá preocupada, tá? A inquietude. E aqui ele fala que não é tão ruim quanto parece, né? Que nada gera tanta inquietação do que os males ou sucessos externos que talvez ainda nem aconteceram, que não são nada, pois sua realidade depende da nossa própria imaginação. Interessante, tá? Aqui ele está falando de ansiedade. Ansiedade. Quando a gente está pensando em algo que não aconteceu, que não se tem certeza de que vai acontecer, e isso mexe com as nossas emoções a ponto de gerar uma inquietude, um desgaste, um cansaço e até mesmo medo, tá? E aqui ele diz, né, que a imagem fala que verá que tem em si o poder de transformar seus estados internos e que é o mesmo de poder mudar o seu próprio mundo. Ou seja, o medo e a certeza, a coragem e a inquietude, quem cria somos nós. Se não aconteceu ainda, não existe. E se está acontecendo, é porque está na tua cabeça e você pode transformar. Novamente, a gente volta aqui para o poder mental, tá? É fácil? Não. Aqui ele diz, requer esforço, uma certa dose até de confiança em suas próprias forças. E ele traz uma frase, entre aspas, que diz, vence quem se vence. Ou seja, qual é o verdadeiro inimigo? Somos nós. Nós somos o nosso verdadeiro inimigo, tá? Então aqui é uma carta que pode falar até de uma paranoia, de você achar que alguma coisa vai acontecer, realmente uma ansiedade, algum pânico, alguma coisa que você tem medo, mas não tem indícios de que aquilo realmente vai acontecer além daquilo que você está pensando, tá? E isso traz essa sensação de inquietude, né? Então, quando a gente fala, né, nossa, eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer, uma coisa de ruim, isso a gente precisa aprender a diferenciar o que é uma intuição e o que é a ansiedade, a inquietude, o medo. Às vezes a gente confunde o medo com intuição. Ah, mas é um alerta. Será que é um alerta mesmo? Será que não é a sua ansiedade? Isso confunde muito. A ansiedade, gente, já vai uma dica.
Quando a gente escuta na nossa mente aquela voz, né? A ansiedade, ela é extremista e ela tem um tom de urgência. E a intuição, ela é tranquila, ela é calma. Ela não tá ali para te assustar. Ela não tá ali para te dar paranoia. E a gente consegue ficar tranquilo quando a gente escuta essa voz. Agora, quando é aquela voz que nos deixa em estado de ansiedade, essa voz mesmo interna, interior, é a voz do medo, é a voz da ansiedade. Então, é uma forma da gente aprender a diferenciar essas vozes internas que a gente escuta, que é normal, não é uma esquizofrenia, fique tranquilo, mas é uma forma da gente entender o que é medo, o que é paranoia, o que é intuição e cuidado. É diferente, o tom é diferente. Quais são as palavras-chave associadas a essa carta? Ansiedade, como foi falado, expectativas desproporcionadas, desassossego, aflição, mal-estar e suspeitas. Paranoia total, tá? Então é isso, é uma carta que fala do poder da mente e o quanto essa mente pode nos desequilibrar, né? É uma forma de que a gente talvez precise vencer, né? É um desafio interno que precisa ser vencido, certo? E a gente se vê na próxima aula. Até!